Hoje vamos falar sobre documento. Nós já tivemos algumas ideias a esse respeito em vídeos anteriores, mas hoje eu vou tratar especificamente da documentação importante para você ter numa situação de emergência. Eu vou primeiro aqui citar ou apresentar para vocês os motivos pelo qual nós devemos nos preocupar com a documentação. Numa situação de emergência, numa situação de guerra, numa situação de convulsão social, ou qualquer situação que você tenha que sair da sua casa, é muito importante que você mantenha com você documentos importantes, cópia desses documentos. Então, para vocês terem uma ideia, durante a Guerra da Iugoslávia, nós tínhamos várias facções em combate uma com a outra, né? Cristãos, muçulmanos, tem várias aí. E algumas dessas facções determinaram que seus combatentes, e era uma guerra assim, muito violenta, muito triste, com muito rancor, né? E determinaram que, à medida que eles fossem avançando pelo território inimigo, aquela população que estava ali deveria ser despojada de todos os seus documentos. Tá? Então, eles retiravam tudo que pudesse identificar a pessoa. A partir daí, a pessoa torna-se realmente um refugiado. Ela não consegue provar o nome que ela tem, de onde ela veio, que ela tem, nada. Tá? E em situações de calamidade, como essa que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, em que as águas invadem rapidamente as casas, se você não tiver os documentos já separados, certo, para serem levados, você pode perder tudo. E começar do zero não é fácil, tá? Principalmente em termos, se a gente tiver uma volta à normalidade rápida, não é fácil você conseguir refazer os seus documentos. Então, vamos lá, vamos relacionar os documentos aí às suas devidas importâncias. Primeiro, a identidade, lógico. Tá? A identidade tem a sua foto, tá? E tem um número, e o seu nome completo e um número que identifica você num órgão público, certo? Existem vários sistemas que têm aqueles dados e que podem ser resgatados. Então, a partir do momento que você tem a sua identidade, como a gente diz, prova quem você é. Lógico que para uma criança que ainda não tiver identidade, vale a certidão de nascimento. Então, certidão de nascimento e identidade são dois documentos ali que é o primeiro que a gente vai se preocupar. Carteira Nacional de Habilitação. A Carteira Nacional de Habilitação diz que você pode conduzir um carro. Então, no momento de emergência, você está com um carro, fugindo de casa, saindo. Se você não tiver uma CNH, você pode, não exatamente no local da catástrofe, da emergência, mas mais para frente, por exemplo, o que aconteceu agora no Sul. Imagina alguém saindo de casa e vindo para uma casa de parentes em São Paulo. Tá? Então, quando ele está chegando a São Paulo, normal, a polícia está ali fiscalizando. Essa catástrofe não atingiu o estado de São Paulo e a polícia pode fiscalizar e até provar que uma coisa não é outra, pode causar alguns transtornos. Então, a CNH é muito importante para carro, para moto. Tá? Da mesma maneira, se você tiver uma habilitação para embarcações, um arraiz amador, né, é importante, da mesma maneira, você ter acesso a ela. Vamos tratar agora nas nossas propriedades. Documento de carro e escrituras. Então, eu tenho uma escritura de um terreno, eu tenho uma escritura de uma casa. Ah, mas a enchente levou a casa toda. Sim, mas você tem a escritura que ali havia uma casa. Então, se tiver uma ajuda governamental ou que seja de alguma entidade particular, de alguma organização particular, você tem como provar que você tinha uma casa ali e você vai poder se cadastrar e receber as ajudas necessárias. Isso vale para o carro. Então, se você tem um carro, tá? É interessante que você tenha, e aí carro, moto, coisas do tipo, barco, que você tenha a documentação dessa sua propriedade. Então, primeiro, identificar quem você é. Segundo, identificar suas propriedades. Terceiro, vamos para a parte de saúde agora. Tá? Se você tem algum problema médico, tá? Se você tem algum exame médico que você tem que fazer periodicamente, é interessante que você tenha isso à mão. Tá? Para dizer, olha, eu já passei por um diagnóstico, isso adianta serviço. Você chega, por exemplo, como refugiado, no local e fala assim, olha, eu já passei por exames, eu passei os meus exames, e eu tenho, por exemplo, pressão alta, ou diabetes, ou qualquer outra coisa, ou qualquer doença específica,
tá? E que necessitam de remédio controlado. Você não tem mais esse remédio, você vai ter acesso a ele de uma maneira rápida. Você não precisa fazer todo uma bateria de exames de novo para provar isso daí. Então, os seus exames médicos mais importantes. E a sua caderneta de vacina, tá? Principalmente das crianças, mas as suas cadernetas de vacina. Para que você não precise tomar vacina de novo, caso seja necessário, por um motivo. Por exemplo, você durante a fuga, você se machucou e fez um corte. E aí você teria que tomar uma vacina antitetânica. Caso você tenha tomado vacina antitetânica há pouco tempo, você não vai precisar repetir a vacina. Então, repetindo, primeiro provar quem você é, as suas habilidades através da CNH, identidade CNH, depois as suas propriedades, então escritura, documento de carro, de barco, etc. Sua parte de saúde, vacina, exame médico, etc. Bom, fechando, é interessante que além de você ter os documentos, você tenha um pendrive com todos esses documentos escaneados e devidamente impermeabilizado. Um pendrive é uma coisa bem pequenininha, pode ser colocado dentro de um potinho plástico de remédio fechado, ou seja, alguma coisa que permita que, caso você perca os documentos, molhou tudo, estragou, você consiga, através daqueles documentos escaneados, conseguir uma segunda via depois com mais rapidez. Então, lembre-se, documentos também são importantes numa situação de emergência. Prepare-se e sobreviva.